Sou a doutora Vanessa Barbosa, médica homeopata integrativa e mãe atípica. E nesse vídeo eu vou falar hoje para vocês sobre homeopatia detox. O que é essa homeopatia chamada HDT ou homeopatia detox? A homeopatia detox foi desenvolvida pelo homeopata Dr. Tom Jansen na Holanda. O Dr. Tom Jansen, ele trabalhava com homeopatia detox para crianças, adolescentes e adultos que estavam dentro do espectro autista e também que tinham doenças crônicas, que eram ditas intratáveis ou até mesmo que dentro da visão da homeopatia clássica, unicista, convencional, a homeopatia também não dava conta desses casos. Então ele desenvolveu esse método onde ele utilizava as toxinas ambientais ou medicamentos, ou qualquer tipo de substância que a pessoa tivesse tido contato para desenvolver a homeopatia a partir daquilo e fazer com que aquela coisa homeopatizada fosse possível tratar o indivíduo que estaria doente. O método consiste nisso, na dinamização de substâncias químicas, toxinas, que o paciente entrou em contato, e, a partir daquilo, é feita uma sequência de potências homeopáticas, onde é realizado a detoxificação desse indivíduo. E dentro do espectro autista, a homeopatia detox é considerada um divisor de águas. É exatamente na carga tóxica que mora a causalidade desses casos, dessa explosão de casos de autismo que nós estamos vendo. Então, o excesso de medicamentos químicos, de substâncias tóxicas, que todas as nossas crianças, muitas vezes dentro do ventre materno, são expostas, isso vai gerando consequências negativas. E não há como eliminar essas toxinas se não for pela homeopatia detox, porque não existe, mesmo na medicina convencional, maneiras de se eliminar essas toxinas que possam estar perturbando o funcionamento de todo o corpo, inclusive do sistema nervoso central. Imaginem um copo, que o corpo do ser humano é esse copo. E aí você vai colocando substâncias lá dentro. Você vai colocando uma amoxicilina, uma dipirona, um agrotóxico, um metal pesado, uma vacina, uma radiação de Wi-Fi, uma radiação de raio-x. Você vai enchendo esse copo. Só que tem um limite. Esse copo, ele vai transbordar. Vai chegar um momento que a nossa capacidade de lidar com aquelas substâncias químicas não vai mais existir. E então vai supitar, vai transbordar aquele excesso de toxinas. Quando temos esse transbordo de substâncias químicas, nós damos os nomes para as doenças. Então, podemos dar o nome de TDAH, de autismo, de um câncer, de uma doença autoimune. Esse excesso de toxinas ambientais que vão ser acumuladas dentro do corpo, elas prejudicam e muito, assim, elas podem acabar com a saúde de qualquer indivíduo. Dentro da homeopatia detox, nós conseguimos fazer essa limpeza, essa exoneração das substâncias químicas individualmente, sempre uma substância por vez, porque nós vamos abrindo espaço, nós vamos eliminando essas travas que existem, esses bloqueios que vão inflamando, que vão danificando todo o nosso sistema imunológico, nosso sistema metabólico, do corpo como um todo. E para que essa limpeza seja feita de uma forma mais assertiva, existem níveis hierárquicos que são fundamentais para que nós possamos fazer uma desintoxicação segura. Então, existem camadas que precisam ser atingidas numa ordem correta. A primeira camada é a camada hormonal, que vai fazer a limpeza do nosso eixo endócrino. Então, muitas vezes nós precisamos começar com o detox das pílulas, dos anticoncepcionais, dos corticoides, de várias toxinas que vão impactar diretamente nessa camada hormonal. E aí nós vamos seguindo
Existem inúmeras toxinas que nós precisamos ir limpando. Tudo isso vai afetando o organismo como um todo. Mesmo os anticoncepcionais, eles podem estar danificando o próprio sistema imunológico. Então, mesmo que a limpeza seja feita nessa camada hormonal, o resultado final prático pode ser uma melhora imunológica, uma melhora metabólica. Então, não quer dizer que a limpeza vai ficar só na camada hormonal. É apenas uma forma de desintoxicação mais segura, para que não haja muitas reações, porque quando nós vamos limpar, sempre as toxinas vão querer sair. E muitas vezes esses órgãos de drenagem, eles podem ser pelo intestino, uma diarreia, ou mesmo pela pele, erupções cutâneas, várias bolinhas no corpo, inflamação nos olhos, conjuntivite. Às vezes, pessoal, pode dar até febre. E a febre, vou abrir um parêntese sobre a febre, porque a febre é uma coisa que muita gente se engana. A febre é nossa amiga. A febre, ela precisa acontecer. E muitas vezes, depois de uma febre, as crianças têm um salto no neurodesenvolvimento, uma febre bem conduzida. Porque muitas pessoas pensam febre alta é igual a convulsão. Só que não. As mães relatam que a febre vem, às vezes, com 37,8 e a criança está convulsionando com febres muito baixas, ou às vezes febres imperceptíveis. Não tenha medo da febre. A febre, ela não é porque ela é alta que seu filho vai convulsionar. A convulsão febril, ela tem muito mais relação com a predisposição individual ou genética a ter convulsão febril e não com o nível da febre. Então, a febre, às vezes, ela é esperada dentro de um processo de desintoxicação. Quem pode se beneficiar com a homeopatia detox? Qualquer indivíduo, mas principalmente as pessoas que estão dentro do espectro autista, crianças com TDAH, pessoas com doenças crônicas, como, por exemplo, Alzheimer, pessoas que têm quadros graves de câncer, pessoas que têm doenças autoimunes. Nós precisamos enxergar aquele corpo como um sistema e tudo aquilo que ele teve contato na vida pode estar impactando no problema de saúde atual. Tem um detalhe que é muito importante quando a gente pensa em homeopatia detox. É o quê? A família precisa nos trazer os dados. Precisa haver uma sinceridade mútua entre o médico e a família do paciente. Porque existem casos que muitas vezes não são falados na consulta. Por exemplo, eu atendi alguns pacientes já que a mãe fez uso na gravidez de medicamentos ilícitos e de substâncias químicas, drogas ilícitas. Tudo isso precisa ser dito porque existem formas também de fazer a homeopatia detox de substâncias ilícitas. Então, eu preciso que a família seja muito honesta comigo, porque às vezes a gente está tentando limpar a criança, entrando por outros caminhos, sendo que, na verdade, o que ela precisa é de fazer o HDT, a homeopatia detox, de uma droga ilícita. Por exemplo, uma cocaína, uma maconha e outras substâncias ilícitas. E a gente precisa entrar nisso, porque senão a criança não vai melhorar. A homeopatia detox, ela pode atuar em inúmeros aspectos. E nós precisamos confiar no processo, porque a homeopatia detox é o verdadeiro divisor de águas no tratamento das crianças autistas e TDAH. A HDT é uma jornada, não uma pílula mágica. Não há um limite para a homeopatia detox. O objetivo é fazer o paciente recuperar a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.